A inteligência artificial está mudando o jeito que estamos trabalhando. E neste vídeo eu irei mostrar as novidades que o PMI, Project Management Institute, está nos trazendo relacionado a gerenciamento de projetos. Não importa a sua área, mas principalmente para gerentes de projetos. Se você quer estar bem atualizado, aproveite, deixa seu like e siga esse canal. Frequentemente, eu trago informações sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Desde outubro de 2023, o PMI tem publicado muitos artigos e textos relacionados à inteligência artificial no mundo de gerenciamento de projetos. Muitas pessoas pensaram: poxa, com a inteligência artificial, os gerentes de projeto passarão a não existir. Isto não é uma verdade, até porque os gerentes de projeto trabalham muito com soft skills, habilidades nas quais precisam escutar as pessoas, liderança, trabalho em equipe, estar próximo do seu time para obter os melhores resultados. Mas fato é que a inteligência artificial vai ajudar e já está ajudando muitos gerentes de projetos a automatizar tarefas antes rotineiras, muito processuais, e agora um gerente de projetos pode focar unicamente na parte mais relacionada à gestão estratégica. Então este é o estudo que foi publicado pelo PMI em junho de 2024, falando aí sobre os first movers, as vantagens de estar nesse mundo de inteligência artificial antes de outros gerentes de projeto, a importância de estudar inteligência artificial e aplicar em seus respectivos projetos. E vai além, relaciona sobre como líderes e gestores devem incentivar a utilização de inteligência artificial pelos gerentes de projetos e por todos os colaboradores de sua empresa. Eu vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo sobre esse estudo para que você possa analisar com mais calma, mas eu gostaria de destacar os principais pontos. Entre outras coisas, este estudo classifica a adoção de inteligência artificial pelos gerentes de projetos. Então nós temos aqui basicamente 4 categorias. Os exploradores, que utilizam inteligência artificial entre 1 e 15% dos seus projetos. Nós temos os adaptadores, aqueles que usam inteligência artificial generativa entre 16 e 30% de seus projetos. Os inovadores, entre 31% e 50% dos projetos. E os trailblazers, os pioneiros, utilizam inteligência artificial generativa em mais de 51% de seus projetos, ou seja, na maioria dos projetos. E eu vou me focar nesse estudo principalmente sobre este termo trailblazers, ou exploradores, pioneiros, porque é exatamente aqui que o PMI foca toda a descrição desse estudo, a importância de termos estes trailblazers, esses pioneiros em nossas companhias e quais são os benefícios de incentivarmos a inteligência artificial generativa em nossos projetos. Então, quem são eles? São estas pessoas incentivadas por suas empresas que entendem e estudam inteligência artificial aplicada em gerenciamento de projetos, na maioria de seus projetos, acima de 50% de seus projetos. E uma frase interessante que achei nesse estudo é relacionado de que os trailblazers, os pioneiros e exploradores, eles não estão ganhando vantagem sobre seus pares de profissão, aqui no caso, apenas no contexto de experimentar ferramentas de IA generativa, mas também em conhecimento profundo dos níveis das tarefas, do entendimento mais detalhado de cada uma das tarefas do projeto, e isso certamente é um ganho quando se está gerenciando um projeto. E quais as vantagens da IA generativa em gerenciamento de projetos? Segundo este estudo, apresenta este gráfico que a parte de qualidade, de gerenciamento de qualidade de um projeto, ela é incrivelmente melhor de exploradores que já entendem e utilizam inteligência artificial em seus projetos, mas mesmo assim a vantagem dos trailblazers é muito maior. Também na parte de gerenciamento de escopo dos projetos, gerenciamento de custos e gerenciamento de cronograma. Então perceba que a utilização de inteligência artificial pode trazer novos insights, novas ideias em diversas áreas do gerenciamento de projetos. Pegando apenas uma dessas áreas, apenas para dar um exemplo mais concreto de como a inteligência artificial pode ajudar, na parte de gerenciamento de escopo, por exemplo, ao utilizar um modelo de linguagem natural como o ChatGPT, o Gemini, entre outras, você pode utilizar estas ferramentas para dar novas ideias e interpretar o escopo. Isso não significa que você, como gerente de projeto, irá terceirizar
otimizar o seu escopo ou entendimento do escopo para uma ferramenta como essa. Não significa que você irá colocar no chat GPT qual é o escopo do projeto ABC. Não é isso, mas veja que ao estar com o seu cliente, ao estar com a sua equipe, você irá fazer um levantamento de ideias de escopo e você pode passar esse contexto para as ferramentas como o ChatGPT ou o Gemini e pedir para ele analisar sobre os riscos do projeto, analisar novas ideias de escopo, o que está faltando, o que seria interessante acrescentar naquele projeto, mas a sua função não é copiar e colar o que essas ferramentas irão dizer, mas sim pegar essas novas ideias, voltar para a equipe, voltar para o seu cliente e validar, verificar se isso faz sentido sim ou não. O que ajuda até na parte de gerenciamento de qualidade aqui do seu projeto. Então veja que a utilização de inteligência artificial nesse caso é como um colaborador de luxo, vamos dizer assim, dentro do seu projeto, que irá trazer novos insights e irá melhorar a qualidade e o gerenciamento do projeto como um todo. Mas individualmente, a inteligência artificial também pode ajudar um gerente de projeto, melhorando principalmente, como listado aqui no estudo, a produtividade, a resolução de problemas, a efetividade, criatividade e colaboração. Veja que a utilização dessas inteligências artificiais, principalmente quando nós falamos aqui sobre modelos de linguagem natural, pode melhorar a questão de produtividade, entendimento de quais tarefas podem ser automatizadas, a utilização de agentes, ou seja, combinar diferentes tipos de inteligência artificial, cada um com a sua especificidade, para melhorar a sua produtividade. Por diversas vezes aqui no canal também já mencionei sobre como ferramentas de gerenciamento de projetos estão utilizando a inteligência artificial, como por exemplo o ClickUp, uma ferramenta que você pode utilizar a inteligência artificial integrada dentro de seus projetos e fazer questionamentos como: quais são as próximas etapas do projeto? Quais são as próximas etapas que uma pessoa X do seu projeto irá trabalhar? Qual é o status do portfólio? Veja que são perguntas que uma ferramenta de inteligência artificial consegue automatizar e livrar o tempo do gerente de projetos para fazer o que ele deveria estar fazendo, estar próximo da equipe, entendendo as necessidades, entendendo o valor do negócio. Caso você queira conhecer o ClickUp de maneira gratuita, eu vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo. Nesse estudo também foram levantadas algumas das utilizações mais relevantes de inteligência artificial, seguindo muito em linha do que o PMI já vem publicado em seus últimos artigos, como, por exemplo, a sumarização ou revisão de textos, escopo de projeto. Essas ferramentas LLM, como o ChatGPT, são muito boas com textos. Então, nós devemos utilizar esta ferramenta para isso. Fazer uma revisão ortográfica, fazer uma revisão e entender se o texto ele está totalmente coeso, o que está faltando, quais serão as melhorias que poderiam ser feitas nos textos, um resumo do texto para entender e criar um status report, um e-mail. Isso certamente as ferramentas irão te ajudar de uma maneira muito boa. Monitorar reportes de projetos também poderão ser feitas. Existem inteligências artificiais já integradas, por exemplo, com um e-mail, no qual você poderá colocar em bullet points pontos mais relevantes do seu projeto para atingir de fato o público que você entende e almeja naquela comunicação. Análise de dados também é fundamental, afinal de contas, projetos geram inúmeros dados, não só dados de negócio, mas dados sobre o andamento do projeto, gestão de riscos, e um gerente de projetos que entende como utilizar essas ferramentas, analisando os dados e criando ali uma ideia de previsão, o que irá acontecer em determinados cenários, isso certamente irá fazer dele um profissional diferenciado. É a importância também de salvar esses dados e utilizar essas ferramentas. Então, a inteligência artificial generativa como um todo irá ajudar o gerente de projetos na tomada de decisão. E é por isso que cada vez mais entender e utilizar inteligência artificial é algo fundamental em qualquer profissão, mas principalmente para o gerente de projetos. Tá, mas e aí, né? Como que esses trailblazers estão liderando essa transformação em gerenciamento de projetos utilizando a IA? Este relatório ele lista basicamente 3 grandes pontos, no qual o primeiro deles é que os trailblazers estão ganhando uma vantagem utilizando a inteligência artificial para tarefas mais complexas. Portanto, sumarizar, monitorar e tudo que nós acabamos de falar aqui neste vídeo. Mas existem mais 2 outros tópicos bastante relevantes. O próximo deles é relacionado à engenharia de prompt, ou seja,
Utilizar e entender cada vez mais a engenharia de prompt faz com que estes gerentes de projetos, esses trailblazers, acabem se tornando diferenciados no mercado. Vejam que o PMI, ele relaciona aqui um outro artigo chamado Talking to Machine, que também foi publicado pelo PMI faz pouco tempo, no qual divulga boas práticas de gerenciamento de prompts para gerentes de projetos. Eu não vou entrar no detalhe aqui deste artigo específico chamado Talking to Machine, que mostra a importância de engenharia de prompt para todas as áreas, mas principalmente para gerentes de projeto, até porque eu já fiz uma live específica detalhando e utilizando alguns dos prompts sugeridos aqui pelo PMI. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo e também aqui em cima para que depois você possa assistir essa live e entender as aplicabilidades, o que melhora em seu projeto. Vai lá depois e assiste com calma. Mas é importante entender como construir bons prompts. Não é porque você se utiliza do ChatGPT e vai perguntar de qualquer maneira que você já vai ser um mestre em engenharia de prompt. É necessário entender a lógica e, como qualquer ferramenta, ler o manual de instruções para extrair os melhores resultados. Eu vou deixar também o link na descrição aqui do meu vídeo deste artigo específico para que você possa ler e estudar com calma. E o terceiro e último ponto que o PMI lista de vantagem para estes pioneiros trailblazers é na criação de um looping positivo de feedback, ou seja, a partir do momento em que a gestão ou os líderes incentivam a utilização de inteligência artificial por gerentes de projetos, estes trailblazers, eles mostram um resultado e impactam outras pessoas que ficam curiosas por utilizar inteligência artificial, passam a utilizar, mostram os seus resultados e assim sucessivamente, contaminando de uma maneira positiva todas as pessoas de sua empresa, na utilização de ferramentas que irão ajudar na produtividade. A inteligência artificial não irá substituir os gerentes de projetos, quer dizer, apenas aqueles que fazem tarefas rotineiras, tarefas básicas, processuais, e se bobear, não precisa nem de inteligência artificial para substituir estes gerentes de projetos. Mas, com certeza, um gerente de projetos será substituído por outro que sabe inteligência artificial. Entender os bons pontos, continuar estudando e principalmente aplicar nos seus projetos é fundamental para se tornar um profissional de alta performance. Eu até anotei um pedaço que está descrito aqui neste artigo, eu selecionei aqui, e ele diz o seguinte: com o foco das organizações em permitir que os profissionais do projeto adotem este tipo de tecnologia emergente e aplicá-los em sua tarefa, mais adotantes surgirão, mais pessoas interessadas surgirão, trazendo maiores benefícios e uma defesa maior para a inteligência artificial generativa em seus projetos. Isso cria um ciclo de feedback positivo, impulsionando mais a adoção e incentivando a organização a adotar cada vez mais esta tecnologia. Então veja que a adoção, o incentivo pelos seus colaboradores faz com que crie um ciclo positivo de utilização de inteligência artificial. O artigo termina falando que não existe nenhum tipo de prompt pronto, milagroso, que irá salvar a sua empresa. Não existe nenhuma ferramenta única que irá salvar a sua empresa para inteligência artificial ou nos projetos que você está trabalhando, mas que o gerente de projetos tem a obrigação de conhecer cada vez mais novas ferramentas, entender nos projetos como elas podem ser aplicadas, observar os impactos, ajustar, utilizar outras, agregar novas e assim sucessivamente para que agreguem mais valor. E veja que isso também vai em linha do que eu falo sobre gerenciamento de projetos aqui no canal, onde não existe uma metodologia de gestão de projetos única que irá salvar todos os seus projetos. Não é o método Scrum que vai salvar todos os projetos da sua empresa, não é o método mais tradicional, o Waterfall, que também irá salvar todas as suas responsabilidades, equipes e gerar mais resultado. O importante é você, como gerente de projeto, entender a necessidade, entender o seu negócio, entender como gerar mais valor para a sua empresa e para seus projetos e criar uma metodologia adaptada. Ou seja, a utilização de métodos híbridos é fundamental para maximizar o valor agregado em seus projetos. E aqui com a inteligência artificial não é muito diferente. Afinal de contas, não temos a única ferramenta que irá salvar os seus projetos. É necessário o entendimento e para ter o entendimento é necessário ter o conhecimento.
Por isso que conhecer inteligência artificial é fundamental para qualquer profissão, mas principalmente para gerentes de projetos. E você, já está utilizando inteligência artificial na sua empresa? Quais são as ferramentas? Deixem aqui nos comentários quais são essas ferramentas que vocês já estão se utilizando e quais são os ganhos. Na descrição aqui deste vídeo, eu irei deixar uma playlist com as lives que eu fiz falando sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Aproveite também e assista a estes 2 vídeos que eu irei deixar aqui como recomendação para você. Vai lá!